Graças, pais amados, vamos dar continuidade à nossa série de estudos, essa é a quarta semana, não é? Meditações sobre o reino. E o desejo do Espírito Santo de Deus, o desejo do meu coração é que você busque conhecer mais da palavra do Senhor. O versículo que estamos lendo a cada semana é Mateus 6,33, que diz assim: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos ver hoje sobre o Deus dos céus e da terra. E vamos começar com duas perguntas. Né? A primeira pergunta é: Deus não é Deus dos céus e da terra? Né? E se Ele é Deus dos céus e da terra, então qual é a necessidade da gente especialmente mencionar o reino dos céus? Vamos voltar no tempo. Quando a gente olha para a história do povo hebreu no cativeiro babilônico, a gente vai perceber que durante aquele período a Bíblia fala de Deus como Deus dos céus. Ele não é mencionado como Deus dos céus e Deus da terra. Então por que seria isso? Isso acontece porque durante aquele período ele perdeu a representatividade sobre a terra. Os filhos de Israel, que supostamente deveriam representar Deus na terra, estavam cativos. Eles caíram em seu testemunho. E aí, o que aconteceu? Né? Por conta deles terem caído, o Senhor não tinha nome sobre a terra porque Jerusalém foi destruída. O lugar que ele colocou seu nome foi destruído. E por isso, naquele período, ele era sempre mencionado como o Deus dos céus e nunca como Deus da terra, embora Deus seja o Senhor dos céus e da terra, e naquele período fosse o Senhor dos céus e da terra. Só que depois, ali no cativeiro babilônico, depois do período do cativeiro, o remanescente voltou para Israel e eles começaram a reconstruir o templo. Mas, mesmo assim, em dado momento, eles se afastam de Deus. Eles exteriormente ainda estavam mantendo uma aparência, estavam trabalhando na reconstrução do templo, o sacerdócio estava servindo, a lei de Deus estava no meio deles, e eles tinham mesmo até os fariseus, os escribas, que se especializaram na letra da lei. Só que com respeito à situação espiritual deles, eles estavam separados de Deus. E você deve lembrar, no último livro do Antigo Testamento, nós temos o livro de Malaquias. E Deus teve uma controvérsia ali em Malaquias com o seu povo. Seu povo estava cego, seu povo estava em trevas, eles estavam insensíveis para o amor de Deus, eles poluíram a sua mesa, desprezaram o nome do Senhor, violaram a aliança do Senhor, e eles até mesmo roubaram de Deus o seu dízimo. Então, esta era a situação dos filhos de Israel, assim chamados o povo de Deus na terra, que teriam que representar o Deus na terra. Só que eles fracassaram. E a última palavra de Deus para o seu povo foi: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. E depois que Deus diz essas palavras, ele fica em silêncio por 400 anos, aguardando o arrependimento do povo. Não havia palavra do céu para a terra. Só que depois dos 400 anos, de forma repentina, Deus volta a falar. João o Batista, né, ele começou a proclamar a palavra de Deus no deserto. E aí o povo afluía ali para o deserto para ouvir a João, ouvir a sua mensagem. E a mensagem de João era a seguinte: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Os filhos de Israel precisavam de quê? De arrependimento, precisavam voltar atrás, não apenas com uma pequena correção, mas com um absoluto voltar atrás, com todo o seu coração se voltando para o trono de Deus. Porque a direção deles estava errada. Eles estavam indo na direção errada e precisavam, assim, virar para trás, voltar, né, e tornar para Deus. E aí o Senhor se tornaria para eles. Foi o que ele disse lá em Malaquias: tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Só que Deus deu a eles uma nova razão para se arrependerem. E a razão para que eles se arrependessem é que o reino dos céus está próximo. Em outras palavras, é como se Deus dissesse: olha, vocês podem seguir em frente, caso vocês queiram, com o seu velho caminho. Se vocês quiserem, tudo bem. Mas lembrem-se de uma coisa: o tempo mudou. O reino dos céus está próximo. Se vós não vos arrependerdes e tornardes para trás, vós não tereis nenhuma parte no reino dos céus. Assim vocês veem que esse arrependimento é baseado no reino dos céus.
Esses dias de isolamento a gente pode pensar sobre isso, né? A gente pode refletir sobre essa necessidade de arrependimento, sobre essa necessidade de mudar o caminho e entrar no caminho, né? No caminho em Cristo Jesus. Essa é uma forma da gente viver bem. E certamente a gente sabe o que é arrependimento e que a gente precisa se arrepender de tudo aquilo que a gente faz de errado. E aqui, amados, você encontra a necessidade de se arrepender por causa de algo bom, de algo excelente, de algo perfeito que está vindo. Essa é uma nova razão para a gente se arrepender. Não pense que você é bom o suficiente, né? Porque todos nós, você e eu, a gente precisa se arrepender, porque quando o reino dos céus vier, sua vida não é suficientemente boa para você entrar nele. Você precisa mudar completamente sua direção, você precisa mudar seu coração, você precisa circuncidar seu coração, você precisa se voltar para Deus, e aí vai haver esperança para você. E esse retorno, ele se dá na cruz do Calvário, né? Assim, aqui você encontra esse termo, o reino dos céus. Por quê? Porque o céu governa. A gente precisa entender isso. O que significa o reino dos céus? Na nossa meditação, essa é a primeira coisa que a gente precisa considerar. Ele é diferente do reino de Deus, será? Ou é a mesma coisa? Se for a mesma coisa, porque tem nominações diferentes. A gente mencionou antes que reino, nós já estudamos isso na segunda semana, que reino em um sentido estrito, no sentido da palavra de Deus, basicamente significa reinado. Em outras palavras, é o governo do rei, o governo de Cristo. Não em um sentido exterior, mas sim em um sentido interior. Isso é, todos os que estão sob o seu comando, sob o seu governo, vivem para assumir o caráter de Cristo, a mente de Cristo. E por isso, o reino é a expressão corporativa do próprio Senhor Jesus. Ele expressa a sua natureza, ele expressa o seu caráter em nós. E nós, né, temos que estar ligados como ele, na mente de Cristo. Esse é o reino. Assim, o reino de Deus significa aquelas pessoas que estão sob o seu governo, sob o governo do seu Filho. Eles, ou nós, né, no contexto da irmandade toda espalhada pelo planeta, nós assumimos o caráter de Deus. Nós somos como Deus. Deus é capaz de expressar a si mesmo através de nós. E por isso, nós somos o seu reino. Então, o que significa reino do céu? Significa que o céu governa sobre nós, né? Nós somos pessoas que estamos debaixo do governo dos céus, e por sermos dos céus, devemos permitir que o céu se manifeste em nós. Devemos viver uma vida celestial na terra. Então, isso nos dá uma ideia clara e faz com que as pessoas que nos veem reflitam de que nós não pertencemos a esse mundo, somos peregrinos, nós estamos na dimensão do reino dos céus. Agora, o reino dos céus e o reino de Deus são paralelos nesse momento, mas não o tempo todo. O reino de Deus é de eternidade a eternidade. Não há falta de pessoas ou anjos que se coloquem completamente sob o governo de Deus, apesar da rebelião. Assim, o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Mas o reino dos céus é uma parte do reino de Deus. E nesse período que a gente está vivendo, né, há um intercâmbio entre eles, né, de acordo com a palavra. E, exceto para esse período de tempo, na eternidade, o reino de Deus é maior do que o reino dos céus. Então, colocando isso de maneira simples, o que a gente precisa entender? O reino dos céus começou com a primeira vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que estava onde? No céu. Agora veio para onde? Para a terra. Ele trouxe o céu para a terra, para estabelecer o seu reino sobre a terra. O céu invadiu a terra. Por isso, o reino dos céus começou com a primeira vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vai terminar com a sua segunda vinda, quando ele vem, né, para estabelecer o seu reino sobre a terra, o reino milenar, que é o reino dos céus em manifestação. E isso, para tornar mais simples ainda, né, a gente deve guardar em mente que o reino dos céus é a seção do reino de Deus que começa com a primeira vinda de Cristo e termina com a sua segunda vinda. Então, o céu veio para a terra. Por que é chamado de reino dos céus? Porque
Jesus estava no céu e veio para a terra. Ele trouxe o céu para a terra. Vocês se lembram? João 3,13, se não, abram aí para ler, não é? O nosso Senhor Jesus, ele disse que estava no céu e veio para essa terra e que ele ainda estava no céu. Diz assim, ó, ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Ele trouxe o céu com ele, é o que Jesus está dizendo. Ele vive uma vida celestial, ele obedece ao Pai no céu, ele é o rei do reino do céu. Só que a gente precisa entender, João o Batista, né? Ele começa a pregar, ele diz, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Jesus não tinha vindo ainda. Em outras palavras, ele está vindo, ele está próximo, mas ele ainda não chegou. É o que João estava dizendo. E naquele tempo, o nosso Senhor Jesus estava na terra, mas ele ainda não tinha se manifestado, né? Não tinha iniciado ainda o seu ministério. Ele estava em atividades ali em Nazaré por 30 anos, e João o Batista, ele começou seu ministério 6 meses antes do ministério de Jesus. Assim, quando ele proclama o reino dos céus, ele não poderia ter dito o reino dos céus está aqui. Ele disse o reino dos céus está próximo, porque o rei ainda não havia sido manifesto. O nosso Salvador ainda não havia sido manifesto. Então, Jesus estava no anonimato, ele não tinha se manifestado. Mas por que o reino de Deus estava próximo? E aí, por conta do reino de Deus estar próximo, havia necessidade de preparação para o rei. E isso exige o quê? Arrependimento. A única preparação para o reino dos céus é arrependimento. Muitas vezes a gente pensa que arrependimento é algo para quem não é crente. Mas os filhos de Israel, que supostamente era o povo de Deus, foram convocados por João ao arrependimento. E hoje, amados, para a gente concluir, mesmo que a gente creia no Senhor Jesus, a gente precisa se arrepender. Isso pode não ser por razões negativas, mas se houver razões negativas, a gente precisa de arrependimento. E ainda mais, a gente precisa se arrepender por razões positivas. Quais são as razões positivas? A gente precisa de arrependimento por conta do nosso Rei Jesus, por conta do reino dos céus, porque a nossa vida na terra não é de acordo com o reino celestial, e aí a gente precisa de arrependimento. Então, amados, que o Senhor possa ampliar a nossa percepção a respeito do reino dos céus, a respeito do reino de Deus, a respeito do nosso Rei Jesus, a respeito da vontade do Pai, e que a gente busque na Sua palavra respostas para a nossa vida, mas que, acima de tudo, antecipadamente, a gente imprima no nosso coração o desejo de arrependimento. Que o Espírito Santo possa colocar no meu coração, no seu coração, esse desejo. E que também coloque no desejo daqueles que ainda não foram salvos. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia que é reflexivo. A gente tem visto que tem aumentado o volume de pessoas na busca de Bíblias, na busca de livros que falem a respeito de Cristo, na busca de respostas para perguntas que antes nunca fizeram, tinham medo de fazer, receio de fazer, mas hoje estão fazendo essas perguntas. Estão, embora seja uma minoria, mas a gente sabe que essas pessoas estão sedentas. E a nossa missão é, primeiro, né, buscar o aperfeiçoamento da nossa vida com arrependimento. Porque quando elas olharem para nós, elas vão ver verdadeiros cidadãos dos céus. Fiquem com Deus. Aqui fala, né, de forma clara e objetiva para você a palavra de Deus. Que o Espírito Santo continue falando ao meu coração e ao seu coração, em nome de Jesus.